Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo gravado. Boa noite para vocês que estão aqui comigo. É, algumas pessoas estão perguntando, né? Nossa, Flávio, mas você não está forçando a gente a evoluir espiritualmente, fazendo a gente ter esses exercícios, etc, etc, etc. Minha resposta é não, gente. Porque evolução espiritual não existe, tá bom? Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não existe. Não, nenhum problema, Victor. É, e vocês vão entender o que eu tô falando. Por quê? O que existe, na verdade, é a rememoração de quem você é. Lembra que eu sempre bato na tecla aqui que nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência. Quando a gente vem, mergulha na matéria, o que que acontece? O nosso chakra, eles se sujam, eles desequilibram, a gente não tem consciência de nada, propositalmente, então esses canais estão fechados, tá? Propositalmente. Eles ficam todos fechadinhos. Quanto mais a gente abre esses poderes que eles liberam, né, essas capacidades que já são inatas a vocês, é só a luz voltando, é só vocês se lembrando de quem são. Vocês já são evoluídos, vocês já têm a perfeição. Vocês só não se lembram e não sentem isso. Então, quanto mais a gente limpa, quanto mais a gente pratica, mais a gente libera o fluxo de energia para que ele flua novamente, para que a gente recupere todo o nosso poder, entenda quem somos e possamos, então, voltar, se assim quisermos, para nosso universo espiritual, não aqui, né? Caso você queira. É interessante falar também que algumas pessoas, quando elas começam esse processo, elas falam assim: Poxa, mas eu acho que eu não quero, porque eu gosto daqui, eu gosto de sexo, eu gosto de comer, eu gosto de um monte de coisa, então a pessoa barra um pouco a sua expansão. E acontece bastante. Que são os apegos aqui, né? Ah, então, tipo assim, é errado? Não, não é errado de forma alguma. Se você gosta de, sei lá, comer uma picanha todo final de semana, mesmo, vai lá, come, velho. E, tipo, não tem problema, a gente sabe disso. Agora, se você cansou, porque muitas pessoas, elas sentem saudade de uma coisa que não sabem explicar, não é verdade? Então, às vezes a gente tem saudade de voar, às vezes a gente bate um vazio existencial, a gente sente uma tristeza, uma vontade de amar, uma vontade de sentir amor, porque na verdade a gente já sente tudo isso lá em cima, e aqui a gente fica muito enclausurado porque esse corpo físico é uma prisão. Então é sempre bom lembrar que, né, a gente está vivendo isso por conta de uma escolha, ou a gente foi capturado, enfim, etc. Cada um acredita no que quer. Mas que nós, a qualquer momento, podemos recuperar essa consciência a partir dos exercícios propostos aqui nessa comunidade. Vocês estão entendendo? Então, gente, essa questão de evolução espiritual é muito mais uma lembrança de quem somos do que, nossa, olha só, a gente só vai entrar em contato com a fonte de novo e quando a gente está, a gente se integra e acabou, iluminou, acabou. E aí você vai viver outros seus desafios. Até porque uma pessoa que tá, quanto mais você vai tomando consciência, mais você vai ficando sem paciência. E não é nenhum sem paciência ruim, é, sim, o problema da maioria das pessoas não te comove no sentido de, caramba, é com isso que você tá preocupado? Sério, entende? Essas coisas não vão sendo mais importantes. Porque quando a gente escolhe vir pra cá, o que acontece, né? Nós somos empurrados pro sistema, porque a gente vem querendo exercer alguma coisa, ser feliz, né? Quando a gente escolhe vir pra cá, a gente sente muita excitação, tá bom? A gente não sente tristeza. Quando a gente fala, nossa, eu vou encarar a matéria, a gente não sente tristeza. A gente sente, caramba, olha que legal. Vai ter bolo de chocolate, sabe? Vou poder fazer umas coisinhas ali,
Só que aí você encara, esquece tudo. Aí o que que acontece? Quando você é criança, começam as repressões. A pessoa te coloca na escola e você fala, não, você não pode ser livre, você não pode pensar diferente, você tem que pensar nesse quadradinho, quadradinho, quadradinho. E se você fizer tudo certinho, se você estudar, se você pagar todas as suas contas, não se rebelar contra o sistema, etc, etc, parabéns, você vai chegar no final da vida e você vai poder falar, caramba, olha só, fiz tudo certo. E o que aconteceu nesse processo? Nada. Você esqueceu de quem era, esqueceu de quem, do que veio fazer e acabou deixando para lá tudo, todo o seu propósito, né? Por isso que a gente bate também bastante nessa questão da verdadeira vontade, né? Que é o que que eu tenho que fazer? Ai, a dica sempre é persiga o que te faz feliz. Sempre é essa, não existe outra dica. Então, nós vamos fazer aqui o exercício do chakra sexual agora, porque a gente está entrando no dia 22. 21 dias de chakra básico. Agora a gente vai para o exercício do chakra sexual. E esse exercício, ele vai trazer uma potência diferente. Porque o chakra sexual é o maior chakra que nós temos. Ele é um chakra super sagrado. Ele é um chakra que, às vezes, ele pode estar inativo ou hiperativo por excesso de estímulo. É, ele não se trata apenas de sexo, tá? É importante lembrar que tudo que dá prazer estimula o chakra, inclusive, por exemplo, a própria picanha ali que você quer comer no seu final de semana, criar algo, uma música, é, sabe, qualquer coisa que te estimule a ser feliz, sentir prazer e se expandir, tem a ver com esse chakra. Bom, sim, pode fazer sim, mesmo quem ainda não terminou os 21 dias, tá bom? Então, gente, não vamos limitar o chakra sexual à nossa sexualidade carnal, tá bom? Vamos encará-lo como o que direciona a gente, a nossa alegria, a nossa felicidade. Quando esse chakra está bloqueado, é muito difícil a gente ser feliz, porque a gente não consegue expressar a nossa alegria, a gente não consegue expressar a nossa felicidade, a gente não consegue nem sentir prazer no, nas melhores coisas da vida, não adianta, tá? Tem, é um de cada vez. Não acumule as tarefas. Senão a gente fazia 21 dias todos juntos, né? Não é o que está sendo proposto. Não, não façam os dois juntos, tá bom, gente? Um de cada vez. Não apressem. Hoje a gente vai fazer aqui. Vocês vão sentir a diferença de como é trabalhar com chapa. Olha só, vocês ganharam 21 dias de experiência. Ah, não fiz 21 dias, sei lá. Vocês ganharam 7, 14 dias de experiência sentindo a energia desse chá. E agora vocês vão entender a diferença dele para o outro. Por que que isso é importante? Vamos supor que vocês queiram trabalhar com terapia holística. Aí vocês vão sentir uma pessoa. Se você sentir a energia do chakra básico na pessoa, você vai entender agora. Tenho plena certeza que você vai ser capaz de diagnosticar uma pessoa com desequilíbrio no chakra básico com base no que você sentiu durante esse tempo. Entende? Então você vai ganhando essa capacidade de sentir energias. Tá bom? Correto, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Podemos fazer a nossa prática? É, só tem uma listinha aqui, né, para passar para vocês, mas vocês vão receber esse material, tá bom? Não se preocupem. Sobre os problemas do chakra sexual, tá bom? Então, assim, o chakra sacro, né? Vamos falar de sacro, porque sexual as pessoas atrelam muito ao sexo apenas. Mas a gente acarreta problemas emocionais e psicológicos grandes, a gente pode ter uma repressão emocional muito grande, a gente pode ter muito medo de intimidade, né? A gente tem dificuldade de se entregar ao que nos faz feliz, né? Então, é aquela famosa autossabotagem. Então, o chakra sexual, a gente fica perguntando, nossa, por que que eu me autossaboto tanto, né? Porque eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho uma tarefa muito importante para desenvolver e eu não estou conseguindo começar. Por quê?
porque eu tô com dificuldade de me entregar ao prazer de realizar essa tarefa. É um problema do chakra sacro. Essa autossabotagem que a gente tem, essa falta de organização, é um problema do chakra sacro. Ah, eu não consigo, eu tô perdido no meu personagem, não sei o que tá acontecendo, tô só empurrando com a barriga. É um problema no chakra sacro, tá bom? A gente acaba tendo vergonha do próprio corpo, vergonha de quem a gente é. A gente tem vergonha, por exemplo, de fetiche, a gente tem problema de ficar sem camisa, a gente tem problema a gente esconde o nosso corpo, a gente tá andando na rua e tem que ficar, sabe, escondendo a mão, colocando a mão no bolso. Uma pessoa que tem problema no sacro é uma pessoa que te abraça, ela afasta, assim, ó, toda a genitália dela fica bem longe, ela só abraça aqui, assim, ó, sabe? Ela não consegue dar um abraço de verdade, mesmo que seja uma pessoa muito íntima de você, né? Claro que uma pessoa que a gente não tem intimidade, não tem por que a gente, né? Mas quando a gente tem uma intimidade com uma pessoa, uma amizade, a gente não precisa ter isso, mas a gente tem. É, A gente sente muita culpa quando a gente está sentindo prazer. Isso é uma das coisas que o mundo moderno bate bastante. É, Porque é só a gente parar para descansar um pouco que a gente começa, nossa, eu sou inútil. Nossa, eu sou isso. Nossa, eu devia estar fazendo aquilo. A gente não consegue sentar e relaxar, né? Sim, constância total vem dele. Constância vem do chakra sacro. Então, assim, a gente não consegue sentar e relaxar, porque a gente está sentindo culpa de fazer isso. A gente não tem criatividade para ter ideias para fazer nada, a gente não tem inspiração. Então, até um pouco machista falar isso, né? Mas as pessoas falam que uma pessoa infeliz é porque essa pessoa não transou. Não sei se é machista, né? Porque era bem comum na minha época, né? Eu tinha umas professoras muito mal-humoradas. E quando elas começavam a namorar, elas iam cantando para a escola. Aí a gente fala, pô, essa pessoa desbloqueou, deu andamento ali para a energia sexual dela, né? Então ela parou de ser mal-humorada. Então, mas isso acontece mesmo. A gente fica mais feliz quando essa energia está em movimento correto na nossa vida, né? Então, quando uma pessoa ela é muito ranzinza, tenha certeza que ela tem um problema ali, uma repressão muito grande, né? A gente fica com apego emocional, a gente tem carência afetiva, tá bom? É, a gente sente muito ciúmes, a gente acha que tudo é nosso, a gente sente possessividade, né? Então, a gente não pode ver, sei lá, uma coisa nossa sendo compartilhada, por exemplo, tá? E eu não estou falando aqui de pessoas, tá? Não estou falando de relacionamento aberto, assim. Cada um se relaciona como quer, não tem nada a ver com chakra, sabe? Mas, por exemplo, se você vigia demais a pessoa, se você não confia em nada, se você acha que ela é sua, aí sim é um problema. Bom, você sente meio que um vazio, uma sensação de vazio, assim, é falta de inspiração, falta de propósito, é relacionado ao chakra básico, tá? Sentimento de rejeição também é relacionado ao chakra sacro, tá bom? Dificuldade de perdoar traições emocionais é relacionado ao chakra sacro. Então, assim, se você não consegue perdoar a pessoa, etc., porque você não consegue soltar aquele sentimento, tá no seu chakra sacro, né? Você não se abre para novas experiências, sempre está sempre no seu mundinho, né? Baixa autoestima afetiva, ou seja, se aceita qualquer coisa também, isso aí é chakra sacro, entendeu? E medo de ser vulnerável. Bom, tudo isso vem ligando ao chakras. Deixa eu ver se vocês estão falando. Então, Maria Alexandre Bicho Calçadinho, mesma coisa, né? A gente tem essas piadas, não sei se pega bem, hoje a gente vai ser cancelado, né? Ficar falando isso. É, a gente pode ter, claro, uma sexualidade bem desregrada ou promíscua. Uma pessoa, a gente tem que entender uma questão do sexo, que ainda não fica claro. Se esse chakra, ele anima os nossos órgãos sexuais, o nosso interesse sexual também, ele rege isso, não é difícil entender que quando a gente tem uma relação sexual, o chakra que mais ativado é ele, porque ele cria vida, tanto que o meu chakra sexual mais de uma mulher é capaz de gerar uma vida.
Então, se vocês têm um chakra sexual e vocês colocam ele em atividade com outra pessoa, vocês podem gerar uma vida, correto? É, o homem, ele sempre perde energia no ato sexual. Sempre entre aspas, assim, vamos colocar um asterisco. A gente já vai chegar ali. Mas o homem, ele vai perder energia sexual. Por isso que é importante, principalmente para o homem, manter uma concentração energética alta antes de um ritual, por exemplo, antes de alguma prática energética. Porque ele, se ele se masturba todo dia, ele simplesmente está perdendo energia todo dia, né? Então, o homem, no ato sexual, ele sempre vai perder energia. Calma, que não é sempre, mas vamos colocar sem infantil. A mulher, não. A mulher, ela recebe essa energia. E, ao receber essa energia, ela meio que absorve, né, a energia do homem. Seja onde for, cara. Se for na pele, tá, gente? Por exemplo, que caiu o esperma, se for na pele, onde for, vai ficar. Você não potencializa, às vezes, o homem, né? Quando faz uma magia sexual, ele potencializa sigilo, pensando em esperma, em sigilo, no seno, enfim, não importa. Ou doando. Se cair na pele da mulher, a mulher já está recebendo aquela energia, tá? Só de estar na pele. Então, se está dentro dela ou em qualquer outro lugar, ela está recebendo essa energia, tá bom? Então, assim, beleza. A gente entende. Então, se uma mulher tem comportamento muito promíscuo, imagina que ela tem vários parceiros no mês. Sei lá, uns 20 parceiros no mês. Vamos chutar bem alto, assim. Ela vai ter simplesmente acumulado dentro dela 20 energias diferentes. Isso, se esses 20 parceiros são todos espiritualistas, já daria problema. Se todos eles se cuidam energeticamente, já daria problema porque são pessoas diferentes. Então eu recebo uma energia aqui, uma energia aqui, uma energia aqui, e de repente meu corpo tá, peraí, o que é isso? Meu corpo energético não entende. Não é o que acontece, né? Quando a gente tem uma pessoa promíscua, a mulher ela não vai saber se o cara medita todo dia. Imagina o que isso faz com o campo energético da pessoa. Nisso, um homem também, o 20º, o 19º, que entrar em contato com ela, também absorveram a energia dela, porque ela também abre o chakra sexual e a energia entra em comunhão. Então imagina como vai ficando essa bagunça. O homem, felizmente, absorve um pouco menos que a mulher, mas ainda assim absorve. Então não adianta, vamos lá, você é um homem que faz celibato, você só faz uma vez no ano, mas aí você, a vez que você foi com uma garota de programa. Parabéns, você acabou de fazer com 1.000 pessoas. Você não sabe quantas pessoas aquela pessoa. Por isso que é importante a gente não ter uma sexualidade desregrada e promíscua. E por isso é importante a gente saber o histórico da pessoa, né? Então, quando vocês forem paquerar agora, ainda vai rolar uma troca de energia, mas bem menos, tá bom? Se for sem camisinha, se for com camisinha. Mas lembrando que nas preliminares, né, já solta ali algumas coisinhas. Então, fica meio que inevitável. É, só que, lembrando que se você não perguntar, você medita todo dia para a pessoa que você vai se relacionar, você mantém uma prática, esquece. Ai, gente, é brincadeira, né? Porque imagina, vocês estão fazendo um perfil de namoros agora e vocês vão colocar, não, não, não. Você vai ter que falar para mim que você medita pelo menos 5 vezes na semana, entendeu? Que você não assiste conteúdo adulto com frequência, que você tá limpinho, né? Não, gente, não dá, né? Mas a gente tem que tomar o maior cuidado possível, porque querendo ou não, quando a gente entra num processo assim, a gente acaba. É, exatamente, essas são as perguntas do checklist aí. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com a promiscuidade de mulher, tem que tomar mais cuidado, muito mais cuidado, tá bom? É por isso que existe no inconsciente, mas a gente acaba
distorcendo tudo e vira muito machista, falando, nossa, aquela mulher fez com muitas pessoas, né? Porque inconscientemente a gente sabe que vai fazer mal. Várias coisas inconscientes a gente sabe que a gente vai fazer mal. Da mesma maneira que se ela ficar com um homem que fica com muitas pessoas, também vai fazer muito mal. Muito. Não, ele é garoto. Não, tá? Não, não tem isso. Porque ele vai pegar energia também. Menos, mas vai. Pode falar, Brenda. Eu vou falar porque eu acho mais fácil que escrever nesse caso. Tem homem que eu conheço que é extremamente promíscuo e sempre me dá a sensação de que eles ganham mais dinheiro. Que homem piranha ganha mais dinheiro. Eles, de alguma forma, eles desgastam a mulher e usam dessa energia, mesmo que seja inconsciente, e ganham dinheiro, mais dinheiro em cima disso. Por isso que eles se alimentam da promiscuidade de alguma forma. Isso deixa, de alguma forma, passa a ser uma alimentação energética. Pode ser, Tem sim. muitos que eu conheço assim. Pode ser. Ele pode ser um vampiro energético. Você tá toda equilibrada aí, vamos lá. Você tá, inclusive, no celibato, faz 6 meses que você não fica com ninguém. Você fala, não, encontrei um rapaz, olha só que homem formoso. Aí você vai lá, fica com ele e te vampiriza, você sai esgotada, né? Porque, lembrando que no ato por exemplo, do sexo oral, o homem coloca a boca lá no seu chakra. E aí ele suga tudo, sem ter conhecimento, claro. Mas pode acontecer. Mas isso tem a ver com outras questões também, né? Mas, por exemplo, existem duas maneiras do homem não perder energia sexual, que é o sexo tem que ser tão bom que ele gerou energia e alimentou você e o seu parceiro. É o sexo que tem amor, ou tem paixão, ou tem química, tem uma amizade, pelo menos, tem um sentimento de carinho, tem conexão, e aí vocês não fazem com pressa, vocês fazem sim e fazem por horas aquele sexo que você vai sentir êxtase, né? Vai chegar no êxtase de fato, não é um descarrego, é um êxtase. Ali foi gerada energia. Ali vocês dois vão prosperar, ganhar dinheiro, vão fazer um monte de coisa, entendeu? Essa é a única maneira do homem não doar, ou quando ele vampiriza, ele chega já, né, e tchum, ele descarrega a negativa dele e pega a sua positiva. Opa, maravilhoso, né? Então, assim, são essas maneiras. A mulher tem que tomar um pouquinho de cuidado, um pouco mais, porque ela sempre vai ficar com a assinatura energética. Inclusive, eu vi uma história, né, de um médium que ele descobriu que a mulher traiu ele com o ex, porque quando ele chegou para falar com ela, assim, ele começou a ver, assim, a energia. Por que você tá com a energia do seu ex? Né? E aí ele descobriu, ele entendeu. Então, gente, é bem importante a gente tomar cuidado com essa questão da energia sexual, tá bom? É, a gente tem um bloqueio total de libido, às vezes, e ausência de desejo, né? Isso é uma inatividade muito grande. Uma pessoa que tem bloqueio total de libido ou ausência de libido, ela tem muita dificuldade de ganhar dinheiro. E aí essa é a questão, porque ganhar dinheiro tem a ver com quanto você tem de libido para viver, não só na questão sexual, tá? Você desenvolve dependência emocional, é, isolamento também afetivo, você se mete muito em relacionamento instável, autodestrutivo, você só procura pessoas que te fazem mal, né? E você tem de- dificuldade de lidar com o prazer. Então, você pode sentir que não merece. Ah, eu não mereço sentir prazer porque meu corpo é assim, assado, né? Eu não mereço. A gente escolhe demais também quando a gente tá, sabia? Tipo, não escolher, aceitar qualquer coisa, escolher demais também é um problema. Porque, por exemplo, a gente vê muito isso na internet. Hoje tem uma guerra de sexo muito grande. Então, assim, a mulher fala, não quero um homem assim, assim, assado. Eu quero falar, não quero uma mulher assim, assim, assado. Qual que é o seu peso? Qual que é a sua altura? Fica essa porcaria total, né? É, por quê? Na verdade, você tá querendo uma pessoa como você, né? Você tá querendo
Então, quando você escolhe demais, é porque você só sabe amar você mesmo. E aí tem um problema tanto no sacro quanto no cardíaco. Ah, mas eu só estou escolhendo para sentir prazer. Tá, então aí você tem um problema também de escolher demais, porque você acha que só uma determinada maneira, um determinado tipo vai te dar prazer. Porque você está totalmente bloqueado com seus canais. Tá bom, e aí, de novo, não é aceitar qualquer coisa, né? Mas se você é seletivo demais nesse sentido, de que alguém já assistiu o filme Amor é Cego? Acho que todo mundo já assistiu, né, o filme Amor é Cego. Que o amigo lá do Jack Black, ele não escolhe, sei lá, tipo, ele dispensa a menina porque o dedo do pé dela é maior que o dedão do pé, sabe? Tipo assim. Aí a mulher era bonita. Ele, tipo, cara, você tem problema. Claramente, aquele cara tava com um problema no chimpa sexual. Claramente, assim. É uma ilustração muito boa, tá? Dessa questão do, do bloqueio ou dessa seletividade, né? Então você fica arranjando meio que desculpas para você não ser feliz. Acontece bastante, né? Então você tem um desequilíbrio também muito grande entre dar e receber afeto. Então, por exemplo, eu não consigo receber afeto. Eu sempre tenho que dar. Se alguém tá falando que gosta de mim, eu não aceito. Aqui a gente vai falar que em problema físico você pode até desenvolver diabetes. Porque se você não aceita afeto, digamos assim, somaticamente, energeticamente, a gente está falando que a gente não aceita a doçura da vida e você começa a desenvolver diabetes. Que você não aceita a doçura, então seu corpo não vai começar a recusar o açúcar na na vida física, tá bom? É, incapacidade de estabelecer limite também, tá? Então, sim, tem pessoas que gostam de bastante degradação também no ato sexual, também é problemático, tá bom? É, ver dor como prazer, assim, não é uma dor leve, né? É uma dor bem absurda, isso também é um problema, tá? Problemas de bloqueio criativo e artístico de todas as formas, né? A gente já falou sobre isso. É, a sensação de que tá faltando algo na sua vida de maneira contínua, tá? Assim, você nunca tá satisfeito. Nossa, tá faltando algo, tá faltando algo, tá bom? Então, assim, a gente pode ter problemas hormonais, a gente pode ter disfunção erétil, ejaculação precoce, baixa libido, distúrbio menstrual, ovário policístico, endometriose, infecção recorrente de urina, infertilidade, cólica intensa, tá? Se você tem muita cólica, as cólicas são muito intensas, se elas são irregulares, é problema também no chakra sexual. É, dor lombar, tá bom? Problema no rim, na bexiga, retenção de líquido, inchaço. É, mulher tem dor durante a relação também, tá bom? Problemas nas próstatas para o homem, qualquer problema ali nesse sistema, né? E como eu falei, pode desenvolver diabetes também, tá? É, e o problema espiritual, né? A gente tem a desconexão com o corpo e com os sentidos, tá? Uma desconexão total. Lembra que a gente veio aqui para viver a experiência. Aí a pessoa fica, não, eu vou virar um monge, vou viver na montanha, não vou falar com ninguém, eu vou viver só meditando. Isso gera um problema, tá bom? Uma desconexão com o sentido. Você está negando o sentido do seu corpo. Não é assim, tá? É uma linha sutil, mas não é assim. É, bloqueio na energia de magia, você não consegue criar ou manifestar coisas muito grandes quando você está com um problema no chakra sacro. Por isso que é bom a gente, o quê? Ficar aí um pouco em. Calma, gente, tem que terminar, né? É, tô morta. 42 dias, não, 21 dias vai dar. Então, assim, é, problema de manifestar é muito grande, tá, gente? É, incapacidade de abundância. Olha só que doido, né? Se você tem problema no chakra sacro, você não consegue riqueza.
por isso. Aí a Brenda falou, nossa, homem muito promíscuo é porque ele tá no outro polo. Aí você fala, nossa, mas tá no outro polo é bom. Não, é melhor estar equilibrado, porque ele não vai conseguir ter uma vida emocional saudável. Aí ele vai criar problemas no chakra plexo solar, no cardíaco, né? Mas você, se você tá com esse problema no chakra sacro, você não tem abundância na sua vida. Isso é muito sério. É, rejeição do feminino. Por que que o mundo é machista? Porque a sociedade é falocêntrica. E porque tá todo mundo ferrado sexualmente, porque a igreja reprimiu por milênios, né? Séculos e séculos de repressão sexual, falando que sexo é errado. E aí você acaba recusando o feminino porque rejeição do feminino é um problema do chakra sexual. Olha que doideira. É, a vida não flui, num geral, tá bom? Então, para você ganhar dinheiro e ser rico, você tem que transar, tá bom? Então, se esforcem. Não adianta ficar fazendo ritual de prosperidade e não transar, gente. Ah, esquece. Ai, e não é tipo o sexo do descarrego, tá? É o sexo de conexão, tá bom? É, a gente tem sensação de indignidade, tá bom? Pois é, cara. O ritualístico serve, o sexo ritualístico, você fala? Não seria o sexo ritualístico. Você fala fazer sexo dentro de um ritual? Uma magia sexual? Se houver conexão entre as partes ali, envolvidas, houver um carinho, e vocês realizarem por 3 horas o ato, certo? Gente, esquece esses de 3 minutos, de 5 minutos. Não é sexo de descarrego. Ah, mas é no ritual, o problema é seu. Separa 3 horas. Faz carinho nele. Fala pra ele fazer carinho em você. Vai mexer na energia, sabe? Vai trabalhando tudo isso. Não tem jeito. Mas meia hora tá bom. Não, não tá bom. Meia hora nem deu pra começar. De verdade. Se você quer fazer um sexo ritualístico, não dá. E é da mesma maneira com uma pessoa que você gosta. E não quer dizer que vocês vão ficar 3 horas na marretada, né? Não é isso. Tem que ter carinho, tem que ter troca de olhar, tem que ter, né, investimento no corpo da pessoa. Existe o Tantra, é ótimo para começar, porque a massagem sensitiva do Tantra é muito boa. O que é a massagem sensitiva, né? É passar a mão de leve no corpo da pessoa, como se você quase não estivesse passando, né? É interessante que você faça isso para ir acordando todos os outros chakras da pessoa. Então você vai, passa a mão ali, beleza? Fica uns 20 minutos. Depois você direciona essa energia. Como que direciona? Você vai passando o carinho, você vai mandando para região genital. Então você agora direciona o carinho, todo o carinho em direção ali. Então você está nas costas, está indo para a direção genital. Está nas pernas, está subindo para a direção genital. Beleza? Aí depois vai lá, dá uns beijinhos no corpo da pessoa inteiro, entendeu? Depois vai, agora a pessoa faz em você, tudo de novo. E aí começa, esse tempo vai 1 hora e meia aí, né? Então, gente, tem que. Esse é o único jeito de você ter um que vai gerar energia que alimente os dois, etc. Tá bom? É, vai trazer outras sensações.
Pois é. Então, assim, gente, é só dessa maneira, tá? Ai, que não sei, preguiça, meu, então não vai. Então você vai viver o jogo do mundo sempre. Vocês estão aqui pra viver o jogo espiritual, não é verdade? É, homem sofre um pouco mais aí também no solo. É o único momento que o homem sofre mais. Você falou, a conta sempre fica com a mulher, às vezes parece que sim, né? Parece que essa realidade odeia a mulher. Só que no solo o homem perde muito mais energia do que a mulher. Bom, é difícil encontrar uma pessoa, né? Difícil mesmo. Mas e aí, gente? Vocês entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não se preocupem, vocês vão receber esse material, tá bom? Vai estar lá ticadinho, tudo certinho para vocês. É importante que isso esteja fixado, porque, nossa, Fala, você colocou o maior terror agora, eu sei. Coloquei. Foi de propósito. É, então, assim, gente, por exemplo, uma pessoa que. Vocês reparem o perfil, né? Eu reparo muito isso nos homens, né? Todo homem que xinga muito a mulher é porque ele tem muito fracasso na área sexual. Então ele sempre destila muito ódio em cima da mulher, né? E aí ele, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que não tem prosperidade, e ele é uma pessoa que só fica no computador o dia inteiro e não faz nada da vida. O famoso red pill ou incel. Porque ele não tem essa questão do chakra sexual resolvido. Que doideira, né? Já o homem que consegue várias parceiras é porque ele tem o chakra sexual resolvido, e isso traz o dinheiro para ele. Então, é uma coisa andando junto com a outra. Para as mulheres, vão ser basicamente a mesma coisa. Tem que ter química, essa é a questão. Não adianta, tem que ter química. Só que, se você ficar, tipo, muito tempo, por exemplo, tá um ano sem fazer, vai ter que fazer, entendeu? Vai ter que fazer química com alguém, vai ter que encontrar alguma coisa. Vai fazer o ritual, entendeu? Vai fazer um ritual para encontrar alguém. É difícil. Aí a gente fala assim, né? Nossa, a pessoa foi foi feliz, transou naquela noite, no dia seguinte foi promovida. Já ouviram essa história? Acontece, gente. Acontece. É difícil, né, gente? Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você encontrar uma pessoa que vale a pena, né? Uma pessoa que, meu, se a gente for enumerar problemas de homens e mulheres, pô, tem muito problema, porque às vezes o homem tá querendo uma mãe, uma infantilidade sem tamanho, né? Quer muito, não faz nada. Às vezes a mulher também se comporta como infantilidade. Assim, tenho vários amigos solteiros que eles falam, cara, assim, é um dia de conversa e a mulher já tá pedindo Pix. Então, tipo, a gente tem muitos problemas sociais hoje em dia nesse ramo de conquista. Muitos. Tanto para um lado quanto para outro. Assim, tá insalubre para os dois lados. Vocês não estão. Tá insalubre para os dois lados. Só que a gente consegue, porque nós não somos qualquer pessoas. Nós somos magos. Nós somos manipuladores da realidade. Então, vocês vão trabalhar isso. Vão começar a prestar um pouco mais de atenção no charme sexual de vocês. Vão fazer magia para que ele se resolva. Vai ter um servidor que vai ajudar nisso, hein? Vai ocupar algumas lacunas lá, tá bom? Mas não vai ser tipo um servidor astral que vai suprir tudo. Ele vai ser tipo um curativinho. Quem vai trazer a cura vão ser vocês. Então comecem a pensar em magia para que vocês encontrem alguém. Tipo, e não precisa ser um namorado para a vida toda. De repente você não quer um.
mas uma pessoa que vai dar match com você nesse lado sexual e que essa pessoa se cuide, que não seja uma pessoa que precise transar com muita gente, que fique só com você ali 2, 3 meses e já vai dar um movimento para sua vida bem legal ali. Você ficar 2 meses com uma pessoa ali, é que a gente tem a tendência de achar que tudo tem que ser para sempre, e não tem, tá bom? Então, foco também, também. É aquela questão de não aceitar a doçura da vida, né? E de não aceitar as coisas que vêm. Quando a gente não ajuda, aceita a ajuda das pessoas, a gente está falando basicamente para Deus assim, ó, para. Porque é ele, não esqueça que é ele que está mandando as pessoas o tempo inteiro. Uma pessoa aqui para te ajudar ali, uma pessoa ali para te ajudar aqui. É isso. É ele que está mandando. Então, por exemplo, é, chega. Vamos supor que vocês conhecem uma pessoa hoje, e essa pessoa fala, eu tô querendo fazer magia para tal pessoa. Aí vocês vão falar, ó, conheço tal pessoa. Aí vocês vão indicar. Não é Deus colocando você na vida dessa pessoa? E entregando um facilitador para ela chegar até o que ela quer? Da mesma maneira, vocês. Vocês têm que entender na vida de vocês, quando alguém chega e dá dinheiro para vocês, é Deus dando dinheiro para vocês. Então vocês não vão falar, vou fazer de graça tal. Não, você vai fazer, você vai cobrar o seu trabalho. É Deus falando, receba. Então você vai se abrir a receber. Isso tem a ver, sim, com chakra sacro total. Se eu não aceito receber, eu tô com o chakra sacro desequilibrado. A pessoa que faz tudo sozinha, tá com o chakra sacro desequilibrado. Tá bom? Não entrem em crise. Vocês estão bem? Podemos começar essa prática. Dê vontade de vocês praticarem agora. É importante praticar. É, então vamos lá, gente. Colocando aqui no meu canal. Cadê o vídeo? Aqui. Fechem o olhinho de vocês. Respirem fundo. Inspira, espremendo a barriga. Exala, relaxando. Inspira, espremendo a barriga. Exala, relaxando. Olhem para o terceiro olho de vocês. Vamos contar e vamos entrar em alfa, hein? 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tá aparecendo aqui para mim aceitar ela.
Vamos lá, todos em alfa. Deixa o celular de lado, fecha o olhinho. Visualiza agora uma luz bem amorosa no seu coração. Ela pode ser verde, ela pode ser rosa, ela pode ser dourada ou branca. Não importa. O importante é que vocês visualizem. E agora, façam essa luz se expandir, ficar bem grande, que ela envolva você por inteiro. Sente só esse amor. Você pode mantrar nesse momento: eu sou um ser de amor, eu transbordo amor. Você está transbordando amor. Continue respirando. Agora, visualiza o seu segundo chakra, um pouco abaixo do umbigo, um- ali na altura do começo da virilha. Visualiza esse chakra e joga todo esse amor que você sentiu para ele. E vai jogando. Ame o seu chakra sacro. Que esse chakra traga muita alegria, disposição, prazer. E a partir de hoje vocês aceitem todo o amor e todo o prazer do universo, que foi feito e entregue especialmente para vocês. Zirdo no Komado. Sintam esse amor no chakra sexual. Abençoem o chakra sexual de vocês. Enquanto vocês vão emitindo esse amor, eu vou mantrar aqui o mantra desse chakra, que é Van. V de Victor, A de amor, M de Maria. Vá, 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 vá.
Agradeço à unidade, ao todo, ao grande espírito, pela oportunidade de cura do chakra sacro. Que a partir de hoje vocês deem mais um passo rumo a esse degrau. Que o chakra sacro de vocês seja imensamente abençoado. Vão voltando um pouquinho para mim aqui. Onde vocês estão? Bem, parar de gravar.